8h31, Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. Pois é, e desde o dia 11 de março de 2020, tivemos que nos recolher, tivemos que entrar no mundo estranho, tivemos que reaprender algumas coisas, aprender outras, independentemente da geração. E hoje, com a vacinação andando, com as máscaras entrando de vez, por que não dizer assim, nas nossas vidas, pelo menos vai ficar um hábito para muita gente, nós precisamos aprender a ressocializar. O que é isso? Bom, e eu chamo agora, que é com prazer que eu recebo, o Jacó Pinheiro Goldberg, psicólogo, assistente social, acadêmico, advogado, psicanalista. Não tem o que não... o que tem de coisa no currículo do Jacó. Hoje eu vou te apresentar como psicólogo. Jacó, um ótimo dia para você. Bom dia, Sônia. Tudo bom com Ótimo. você? E Sônia? Eu e a Thaís Freitas estávamos aqui conversando nos bastidores, Jacó, sobre essa necessidade da gente precisar ressocializar depois dessa pandemia. Principalmente os adolescentes que estão se sentindo estranhos, ficaram sem aula presencial, agora estão voltando. Eu queria um panorama, Jacó, como você vê isso acontecendo hoje? De maneira péssima, Sônia e Thaís. Tudo que eu recebo no consultório, seja por parte de pais, seja por parte dos próprios adolescentes, tem um caráter aflitivo. Infelizmente, não existiu e continua não existindo uma preparação psicológica para essa tragédia que tem sido a pandemia. Vamos tentar compreender esse fenômeno. A pandemia em si, a Covid-19, é uma doença cujas características são as mais aterrorizantes possíveis. Uma médica norte-americana definiu muito bem. É uma doença estranha. A palavra estranhamento caracteriza as formas com que essa doença atingiu a condição humana. De maneira surpreendente, de maneira incontrolável, e a ciência com dificuldade de decodificá-la. Ora, se existe alguma coisa que apavora o ser humano, é não ter conhecimento daquilo que o ameaça. Se isto acontece com adulto, você imagina com um adolescente que está numa fase em que quer e precisa conhecer as ferramentas para aprender a viver. Ele quer aprender a viver em sociedade. Tudo para ele é novidade, é difícil. Ele precisa aprender a manejar o relacionamento dele com as outras pessoas. Agora, você imagina isso no meio de uma tormenta em que a morte está presente o tempo inteiro. O risco de ficar doente e morrer o tempo inteiro o ameaça. A ele e às pessoas queridas de sua família, de seu círculo social e assim por diante. Eu disse numa conferência para uma universidade americana que a psicologia foi traída e deixada de lado durante essa pandemia. E não é só no Brasil, não, pessoal. É no mundo inteiro. É como se não houvesse, nessas últimas décadas, uma ciência chamada psicologia, que faz parte do rol da saúde. Qualquer sujeito, qualquer pessoa, a mais simples do mundo, sabe da importância das emoções para a cura e para o enfrentamento de qualquer doença, qualquer doença. E isto inexistiu. Nenhuma organização, não só brasileira, mas internacional, teve o cuidado de tentar fugir da histeria para o diálogo,
para tentativa de compreensão daquilo que era possível fazer, daquilo que ainda é possível fazer. Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, a máscara. A máscara. Muita gente resistiu e resiste ao uso da máscara. Ora, se você apresenta a máscara como uma forma de se refugiar só, fica difícil. Mas se você apresenta a máscara como uma forma protetiva, fica um pouco mais fácil. Intuitivamente as pessoas compreenderam isso. Teve muita gente que passou a usar máscara com desenhos, com apelos sensíveis. Mas foi muito pouco, tem sido muito pouco. A palavra esperança eu não ouvi uma vez, pelas autoridades sanitárias mundiais usadas. Era sempre uma linguagem apocalíptica. Aí alguém pode dizer, sim, mas era uma tragédia, é uma tragédia? É, sim. Mas vamos nos lembrar de Churchill, na Segunda Guerra Mundial, quando havia bombardeio em Londres, e ele fez aquele famoso discurso dizendo, eu só posso prometer lágrimas, suor e sangue. E mesmo assim ele conquistou a opinião pública. Nós temos que aprender a manipular, a manejar e trabalhar com um anseio de vida. Nós estamos voltando à rotina, à cotidianidade. Daqui a pouco vai ser preciso aprender, como você disse muito bem, a nos aproximarmos, a abraçarmos as pessoas. Será que as pessoas vão ter coragem? Por falar nisso, outro vocábulo espoliado, coragem. Viver demanda coragem. Guimarães Rosa já disse, viver é perigoso. Nós já tínhamos sobrevivido a algo parecido quando surgiu a AIDS. Por sinal, eu fiz uma palestra na ocasião no Emílio Ribas e disse, em alguns anos será uma doença crônica. E alguns médicos, inclusive, me contestaram, disseram, não, mas não pode dizer isso. Como não pode dizer se essa é a própria história da medicina e a história da civilização? É a história de Eros contra Thanatos, da vida contra a morte. Senão você joga as pessoas na angústia e no desespero. Vamos nos preparar, sim, para cada vez mais retornarmos não ao que existia antes, mas vamos nos preparar a um mergulho no futuro, em novas formas. Vocês imaginam só? Se for decretado pela Organização Mundial de Saúde, que tanta coisa disse, desdisse, um dia mundial do beijo e do abraço, é preciso coragem. Dr. Jacó Goldberg, ao vivo conosco, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Dr. Jacó, bom dia, aqui é a Thaís Freitas. E quando o senhor fala que sentiu falta de uma palavra de esperança por parte das autoridades, não só do Brasil, mas no mundo também, OMS, isso é algo que acho que cala fundo em todos nós que estamos acompanhando as suas palavras, porque de fato isso não aconteceu. O que a gente ainda pode fazer, doutor Jacó, como sociedade ou como indivíduos aqui, que estamos todos acompanhando as suas palavras, nesse momento? Porque o que já foi, já foi. O que ainda dá para fazer? A sua pergunta é muito oportuna, porque a sua pergunta é existencial. É preciso apostar na vida. Todos nós sabemos que a natureza tem hostilidade e viver
é uma forma de enfrentar os riscos. Apostar na vida. Isso não significa ser imprudente, não. Absolutamente, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que ter coragem significa assumir o medo. Não é fazer bravata, não. Não é virar e respirar e cuspir no rosto do outro, dizendo que não tem medo do vírus. Tem medo, sim. Temos que ter receio, sim. Temos que ter medo, sim. Ele adoenta e mata. Mas não é possível nos recusarmos a essa aposta na vida. Vamos dar os primeiros passos, e os primeiros passos com coragem, como uma criança recém-nascida que aprende a se socializar e aprende a viver. Ela chora um pouquinho, ela sorri um pouquinho, ela dá um passinho e cai, mas é assim que nós sobrevivemos durante dezenas de milhares de anos. Nós saímos da caverna, nós vamos sair do home office, nós vamos todos para a rua, sim. Essa voz de Cassandra, que tenta nos dizer nada mais, nunca mais, jamais será como antes, é mentira, será melhor. Nós vamos sair fortalecidos disto. E isto só depende de nós. E a sua pergunta demanda que eu diga aquilo que eu acredito piamente. Demanda acreditar em nós e na suprema criação que tem a intenção da fé e da vida. Jacó, você escreveu um artigo muito bonito, que eu gosto muito, do seu livro Monólogo A2, que chama Eva Será Deus. E você fala sobre o feminino, sobre divindades, e hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E muitos devotos estão indo agradecer coisas, pedir coisas, especialmente nessa época que você tão bem estava descrevendo. Eu queria que você fizesse um paralelo, por favor, entre o Eva Será Deus e o que está acontecendo nesse momento em Aparecida, nesse 12 de outubro. O Eva Será Deus foi uma conferência, você leu no meu livro, que eu pronunciei na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. E eu dizia da importância de nós compreendermos a santidade e a divindade do feminino. Isso, na época, inclusive, causou muita celeuma. Mas eu preciso, Sônia, dar um depoimento pessoal. Alguns anos atrás, eu estava vindo pela Dutra, lá da minha cidade, de Juiz de Fora, para São Paulo. E passei por lá. Eu sou judeu. Passei por lá, parei o carro e pensei comigo. Eu vou entrar aqui no templo porque eu preciso conhecer. É um templo tão imponente, tão interessante. E a própria condição dessa crença enraizada no fabulário brasileiro é tão importante, eu preciso conhecer. Eu peguei e saí do automóvel, eu estava acompanhado por uma escritora, Elie Vieites Lanes, de Ribeirão Preto. Aí nós saímos do automóvel e eu fui subindo a rampa. Quando eu estava subindo a rampa, vinha uma mulher acompanhada de um menino de uns 5, 6 anos de idade, e a criança tinha uma dificuldade de andar, andava com muita dificuldade. Eu virei para a mulher e disse, minha senhora, essa criança vai ter muita dificuldade de subir essa rampa. Aí ela virou para mim e disse, quando ele nasceu com esse problema, eu prometi a Nossa Senhora que eu traria ele aqui, ele ia subir essa rampa.
Eu falei, já que você fez essa promessa, ele vai subir, mas ele vai subir no meu colo. Eu peguei o menino, coloquei no colo e subi a rampa. E ela ficou muito agradecida, nós subimos. Quando chegou dentro da igreja, aí ele ficou olhando espantada para mim. Você que me conhece, Sônia, você sabe que eu não sou um sujeito fisicamente muito forte. Eu sou um sujeito magro, um caipira magrelo de Juiz de Fora. Mas ela virou para mim e disse, como é que você carregou com tanta facilidade esse menino tão pesado assim? E aí eu me dei conta, olhei para o menino e pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí a mulher do lado virou e disse, é o milagre da santa. Esse é o depoimento que eu posso dar para você. Olha, já traduziu todo um sentimento, Jacó. De fato, que lindo esse depoimento. E os adolescentes estão sofrendo mais essa época, Jacó, ou os adultos também? O que o ambulatório pós-Covid de Santos, alguns dados que eles trouxeram aqui para a gente, é que muitos idosos também, por terem ficado em casa, eles estão sentindo essa depressão. Ou você acha que não é por faixa etária? Cada um está vivendo aí o seu momento complicado. Eu acho que cada um está vivendo o seu momento complicado, mas realmente os jovens, os adolescentes estão com mais dificuldade, sim. O que, infelizmente, está dando margem e ensejo a muito uso de álcool e de drogas. Esse é um fenômeno que também tem que ser apontado. Muitos jovens estão se refugiando no álcool e nas drogas como um mecanismo de evasão, de fuga contra a solidão. O adolescente, naturalmente, é óbvio, naturalmente, até por uma questão de demanda de afeto, de libido, de sexo, ele está começando a entender o seu corpo, ele precisa de um contato físico, de uma aproximação. E eu conheço adolescentes que ficaram praticamente 1 ano dentro de casa. Teve gente, inclusive, que radicalizou e colocou os filhos, durante esse período todo, num quarto. Isso prova, inclusive, a dificuldade da desinformação. Era uma informação confusa e sempre aterrorizante. A esse ponto de colocar um garoto de 14 anos dentro de um quarto, dentro da sua casa, para mais de 1 ano. Quando me procuraram, o menino estava na janela gritando por socorro. É uma cela sem janela sequer de esperança, porque não havia nem informação quando, se algum dia, poderia sair do quarto. É um desacerto. Como a Thaís perguntou, e você está colocando, é preciso, doravante, mudar de atitude. Apostar na vida. Apostar numa recuperação e numa progressão. Vamos conquistar outra vez o espaço da liberdade. Com prudência, com cautela, com o uso de máscaras enquanto for necessário. E logo que não precisar, desmascarar.
Nós conversamos aqui no Jornal Gente com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, que é psicólogo, doutor, mestre, filósofo e aqui nos deu uma linda aula sobre como devemos seguir em frente. Jacó, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a vocês. O sol há de brilhar, Thaís, Sônia e ouvinte da Rádio Bandeirante.